Quem poderia imaginar que a crise dos tomates do Azerbaijão alcançaria tal magnitude? O presidente do país se queixa de Putin e Xi Jinping, enquanto sua nação enfrenta um paradoxo irônico. O Azerbaijão, que colheu uma quantidade recorde de tomates, deveria estar celebrando suas conquistas agrícolas. Mas, ao invés disso, os vegetais apodrecem nos campos, se transformando em fertilizante, a única utilidade desse grande lucro. Por muito tempo, a Rússia foi o principal, e praticamente único, destino para os tomates azerbaijanos. Contudo, essa relação mudou radicalmente. O mercado russo, nos últimos anos, se ajustou e já não depende exclusivamente das importações do Azerbaijão. O comportamento do governo de Baku não ajudou. Muitos importadores russos consideram as compras de tomates azerbaijanos um mau negócio, e a população local evita esses produtos. Esses fatores combinam-se com uma crise de identidade para os agricultores que, desesperados, veem seus campos cheios de tomates em decomposição, então, elegem o governo como responsável pela situação. Em uma reviravolta irônica, o presidente azerbaijano resolveu se queixar ao líder chinês, reclamando que a Rússia não está cumprindo o papel de bom vizinho e não está ajudando a salvar a colheita. Segundo sua lógica, Moscou deveria ignorar seus próprios interesses e reverter o fluxo normal, absorvendo toda a produção excedente para evitar qualquer impacto na economia azerbaijana. O que está em jogo, no entanto, vai muito além da simples reclamação de tomates. Com o tempo, a economia do Azerbaijão se tornou confortavelmente dependente dos mercados externos, especialmente o russo. Uma relação que havia beneficiado ambos os lados, enquanto Moscou recebia produtos frescos durante a entre-safra, Baku lucrava em moeda estrangeira e vangloriava-se do crescimento das exportações. Porém, os jogos políticos mudaram as regras. A Rússia se viu em um momento decisivo, encontrando alternativas em outros fornecedores como Turquia, Irã e até mesmo em sua produção interna. Agora, os tomates do Azerbaijão estão na fila de produtos esquecidos, enquanto o governo ignora as vozes desesperadas dos agricultores. Os produtores azerbaijanos se veem como reféns de uma situação crítica. Sem um mercado viável dentro do país e com barreiras comerciais levantadas na Europa, eles enfrentam um colapso iminente. Enquanto isso, os tomates continuam a apodrecer, e as autoridades estão ocupadas fazendo acusações de conluios, alegando que a Rússia está intencionalmente sufocando sua economia. A maneira como essa crise se desenrola serve de alerta. A frustração do presidente, ao almejar o apoio chinês, esbarra na dura realidade. A China também se encontra em um cenário de excesso de produção agrícola e não tem interesse em socorrer outros mercados. O Azerbaijão precisa repensar sua dependência e, talvez, buscar novos parceiros que, ao invés de reclamações, ofereçam soluções práticas e sustentáveis. O que será do futuro dos tomates azerbaijanos? À medida que a situação se arrasta, a história se transforma em um ciclo de erros políticos e consequências econômicas. Sem uma virada estratégica, os tomates correm o risco de se tornar o símbolo do colapso da economia azerbaijana. Portanto, na labuta de cada agricultor, cada tomate apodrecido ecoa a mensagem de que é mais prudente cultivar parcerias e estabilidade do que apostar em uma política de acusações. As vozes de indignação entre os agricultores aumentam cada vez mais, revelando que a crise dos tomates toca em questões profundas, não apenas sobre produtos, mas sobre o futuro do Azerbaijão no essencial, mesmo se a cena parece ser apenas sobre tomates. Enquanto o desespero dos agricultores aumenta com milhares de toneladas de tomates podres nos campos, o presidente do Azerbaijão levanta sua voz em busca de ajuda. A situação se torna ainda mais absurda quando ele decide levar a reclamação à China, alegando que a Rússia falhou em sua obrigação de ser um bom vizinho, não salvando a colheita azerbaijana. No entanto, o que parece uma esperança é, na verdade, uma ilusão. A China tem seus próprios interesses e não se vê interessada em resolver os problemas da agricultura do Azerbaijão. Se observarmos mais de perto, a situação é mais alarmante do que se imagina. Durante anos, a economia do Azerbaijão se tornou confortavelmente dependente de mercados externos, especialmente da Rússia.
O sistema funcionava bem. Moscovo recebia legumes baratos que preenchiam as prateleiras durante a entre-safra, enquanto Baku lucrava com a venda e anunciava seu crescimento nas exportações. Porém, a crise política revelou a fragilidade dessa dependência. Com a tensão nas relações, as empresas russas rapidamente encontraram alternativas. Países como Turquia, Irã, Cazaquistão, Uzbequistão e até mesmo a própria Rússia, com seus crescentes cultivos de hortaliças em estufas, não têm interesse em azereis. Assim, a necessidade de salvar a colheita do Azerbaijão simplesmente desapareceu. Os produtores de alimentos do país se tornaram prisioneiros de um mercado que não responde. Eles não conseguem vender o que colheram devido a uma falta de demanda no mercado interno. E com as portas da Europa fechadas por pesadas tarifas, entrar em novas economias se tornou uma tarefa complicada. Exigindo tempo, infraestrutura e acordos políticos que Baku ainda não possui. A cada dia que passa, os tomates apodrecem, o prejuízo dos agricultores se acumula, enquanto as autoridades azerbaijanas se dedicam a apontar dedos para a Rússia. Dentro do Azerbaijão, essa situação é apresentada como se o vizinho do norte estivesse deliberadamente sufocando a economia local. O momento é carregado de ironia, principalmente quando observamos a tentativa do presidente Aliyev de envolver a China neste drama. Beijing enfrenta suas próprias lutas com excesso de produção agrícola e não tem interesse em inundar suas prateleiras com tomates azereis. No entanto, Aliyev não perde a oportunidade de mostrar que busca aliados, pronto para estabelecer uma nova parceria. Mas a verdade é que a China dificilmente resolverá os dilemas do Azerbaijão. O país é pego em uma teia de ilusões, acreditando que parcerias podem substituir uma base econômica sólida. Com a insistência em manter uma política externa agressiva, os líderes azerbaijanos esquecem que a agricultura exige condições estáveis e previsíveis para prosperar. O que será que o futuro reserva para o Azerbaijão? Se as contas dos agricultores continuam a somar déficits, e se o governo não adotar medidas urgentes e eficazes, essa situação poderá se agravar. O vazamento de vozes descontentes entre os produtores aumenta, revelando um potencial descontentamento da população que depende da agricultura para sua subsistência. Estaríamos olhando para um colapso econômico em um setor crucial, onde os tomates, que poderiam ter trazido prosperidade, agora se transformam em um lembrete amargo das falhas políticas. Se os donos de terras não encontrarem uma saída, a próxima colheita poderá findar da mesma forma, jogada fora, apodrecendo sob o sol. A pergunta que paira no ar é: será que o Azerbaijão aprenderá com suas lições antes que seja tarde demais? Em tempos de necessidade, o que precisamos realmente são soluções, não acusações vazias. E assim, a história dos tomates azereis se transforma em um espelho da luta pela sobrevivência e pelas decisões que moldam não apenas uma economia, mas a vida de milhares de pessoas. Vamos analisar uma situação que parece absurda à primeira vista, a crise dos tomates no Azerbaijão. Vamos compreender como a política pode afetar até mesmo a colheita mais abundante. Resumo da parte anterior. O presidente do Azerbaijão, mesmo sabendo que a China não está disposta a ajudar com a venda de seus tomates, tenta mostrar que não está sozinho e continua a buscar novos parceiros. No fundo, a China não tem nenhum interesse em resolver os problemas dos tomates azerbaijanos. Ao contrário, o país já enfrenta sua própria superprodução agrícola e se concentra em se tornar autossuficiente. Com isso, o Azerbaijão encontra-se numa situação paradoxal, um recorde de colheita se transforma em uma maldição. Cada tonelada de tomates podres nos campos é um lembrete constante das falhas nas relações comerciais e das opções políticas desastrosas. O que poderia ser um alívio se transforma em um fardo, especialmente porque a Rússia já não se sente obrigada a salvar o Azerbaijão de sua própria falta de visão. Vale lembrar que a tensão entre Baku e Moscou começou muito antes da atual crise. Após um desastre aéreo em 2024, as relações nunca mais foram as mesmas. Os conflitos gerados, como a prisão de membros de um grupo étnico na Rússia, inflamaram ainda mais os ânimos. As declarações de apoio à Ucrânia e outras acusações absurdas contra a Rússia afastaram ainda mais os dois países. Nesse cenário, a crise dos tomates se torna um indicador alarmante da nova realidade política. Enquanto os líderes fazem discursos de solidariedade e expressam suas queixas, os agricultores contam suas perdas.
Eles sabem que sem o mercado russo, seus negócios não têm futuro. E a culpa não é de Moscou. Na verdade, os agricultores estão cientes de que suas dificuldades surgiram das decisões de seus próprios líderes, que ignoraram a necessidade de um ambiente estável e previsível no setor agrícola. O mais irônico dessa situação é o contraste entre a imagem do Azerbaijão como um país autônomo e a sua realidade. O líder, que fundamentou sua economia na exportação para a Rússia, agora debate-se na humilhação de se queixar para a China, implorando por ajuda para vender tomates que estão apodrecendo. A cena é digna de sátira. Um país que se apresenta como um grande jogador global, agora clama desesperadamente por um comprador. E agora, a questão que todos se fazem: o que acontecerá se essa situação não se reverter? E se o próximo colossal lote de tomates acabar igualmente sem destino? A resposta pode ser mais trágica do que imaginamos. A situação sobre os tomates azuis de Azerbaijão se desenrola de maneira inesperada. A estratégia de um país que construiu sua economia em torno da exportação dos seus produtos para a Rússia, agora enfrenta um momento dramático. O presidente, diante da recusa russa em adquirir sua abundante safra de tomates, recorre à China em busca de apoio. Essa cena é digna de uma sátira, onde o Azerbaijão, que se via como um jogador independente, se torna um comerciante desesperado em um mercado, clamando por compradores para produtos que correm o risco de se deteriorar. Com a política externa em jogo, o Azerbaijão viu seus tomates se tornarem a primeira vítima de uma nova realidade. A Rússia não tem mais interesse em ser o garantidor de estabilidade para quem opta pela confrontação. No entanto, essa situação não é uma crise exclusiva de mercado, é um reflexo da própria falta de planejamento e estratégia do governo azeri. A realidade é absoluta. A Rússia, indiferente, observa de longe, enquanto seus próprios produtores locais se preparam para explorar novas oportunidades, deixando o Azerbaijão à mercê de suas decisões equivocadas. Como se esse cenário não fosse o bastante, a convicção de que a dependência de um único mercado era suficiente foi desmantelada de maneira brutal. A cada tomate apodrecendo nos campos, há um lembrete de que, muitas vezes, é mais eficaz construir relações pragmáticas do que adotar uma postura arrogante e acusatória. As lições que emergem dessa crise podem ser amargas, mas são necessárias. O futuro dos agricultores azeris depende disso, e cada dia que se passa sem mudanças, o risco aumenta. O que acontecerá se não houver uma mudança na abordagem do governo? E o que isso significa para a economia do país? Nos próximos dias, à medida que os agricultores se reúnem para discutir soluções, é inevitável que a situação se intensifique. Os gritos de desespero ecoarão, e o chamado à ação será urgente. O que está em jogo não são apenas tomates, mas o destino de um povo que pode ser reivindicado por erros que vão além de suas colheitas. A grande pergunta permanece: será que o Azerbaijão conseguirá se reinventar antes que a próxima safra se transforme em mais uma tragédia premeditada nas terras que um dia foram férteis? Resumo da parte anterior: apesar dos desafios enfrentados, os mercados russos continuam a prosperar, enquanto no Azerbaijão a situação é de crise e descontentamento. Com uma colheita de tomates que se perdeu nas plantações, o país se vê agora diante de uma dura realidade política e econômica. As autoridades precisam agir, ou corre o risco de que novas safras enfrentem o mesmo destino tenebroso. No entanto, essa narrativa está longe de ter um fim feliz. A crise dos tomates no Azerbaijão se revela um reflexo profundo da intersecção entre política e economia. Vozes de agricultores insatisfeitos ecoam cada vez mais forte. Muitos deles, que apostaram todas as suas economias nessa colheita, estão à beira da falência. Nas redes sociais, vídeos mostram vastos campos repletos de tomates vermelhos, que permanecem inexplorados sob o sol escaldante. Um deles, um agricultor de um pequeno vilarejo, tenta desesperadamente vender seu produto por centavos, vendo seus esforços se desmoronarem em meio à apatia do mercado interno. O impacto social dessa crise vai muito além dos números. A agricultura é a espinha dorsal de várias comunidades, e para muitos, os tomates não representam apenas um simples alimento, mas a única fonte de sustento. Com o colapso desse mercado, famílias inteiras ficaram sem meios para sobreviver. As autoridades tentam suavizar as críticas.
Prometem subsídios e compensações, mas como explicam as faturas de ajuda que chegam apenas em papéis e não em dinheiro? É uma resposta tardia a uma catástrofe iminente. Enquanto isso, a retórica política em Baku se torna cada vez mais agressiva. O governo tenta pintar a situação como resultado das ações hostis da Rússia, alegando que o vizinho decidiu punir o Azerbaijão. Mas muitos cidadãos veem essa explicação como uma desculpa conveniente para encobrir as falhas da própria liderança. Muita reflexão parece ter faltado sobre diversificação e estratégias de mercado. E quando ampliamos nossos horizontes, percebemos que a crise dos tomates vai além de um simples dilema agrícola. É um sinal de como as decisões políticas podem desmantelar até mesmo os aspectos mais básicos da vida cotidiana, como a venda de vegetais. O Azerbaijão, que sempre confiou na certeza de que a Rússia compraria sua produção, agora se encontra prisioneiro de suas próprias ilusões. O mundo ao seu redor mudou, e o que virá a seguir? Ficarão os campos repletos de tomates estragando, enquanto os líderes continuam a buscar culpados em lugar de soluções? Um estudo recente sobre a dinâmica do mercado de tomates em Azerbaijão nos revela uma verdade intrigante. A crise com os tomates não é apenas sobre a fruta, mas uma narrativa reveladora sobre como as decisões políticas podem impactar até as atividades mais simples, como a venda de legumes. Por muito tempo, Azerbaijão acreditou que a Rússia sempre garantiria um mercado para seus produtos. No entanto, agora a realidade vem à tona, mostrando que o país está preso em suas próprias ilusões. Resumo da parte anterior: o Azerbaijão enfrenta uma crise com a produção excessiva de tomates, refletindo uma dependência prejudicial do mercado russo. Agora, o cenário muda radicalmente, com o país percebendo que se isolou politicamente e economicamente. Atualmente, o mercado russo está se moldando cada vez mais para impulsionar sua própria produção e estabelecer parcerias de confiança. O Azerbaijão, um concorrente que antes parecia sólido, está se tornando cada vez menos atraente para investidores e compradores. Surge assim a pergunta crítica: o que vem a seguir? Especialistas alertam sobre o potencial de uma crise mais ampla no setor agrícola do Azerbaijão, onde problemas semelhantes podem surgir com outras culturas, como pepinos, maçãs e uvas. A economia do país depende de mercados sólidos, e sem um parceiro confiável, seus produtos podem acabar esquecidos. Esse impasse não é apenas uma questão de legumes, mas um prenúncio de uma crise social que pode ser desencadeada pelo aumento do desemprego nas áreas rurais. Os cidadãos, até agora pacientes, aguardam uma melhora. Mas o descontentamento cresce com a possibilidade de um novo fracasso nesta colheita. E o que dizer sobre a China, a nação que ali eu esperava como alicerce nesta crise? A resposta é simples: enquanto o Azerbaijão anseia por ajuda, Pequim mostra-se cortês, mas não tem pressa em abrir suas portas. Para que importar legumes de outro país, quando tem uma superprodução própria? Principalmente em um contexto onde a China prioriza o fortalecimento de sua agricultura interna. Assim, o Azerbaijão, com sua colheita recorde, se encontra isolado, enfrentando seus problemas sem soluções claras, enquanto o governo continua a buscar culpados fora. A ironia é que a Rússia, anteriormente considerada a salvadora da economia azerbaijana, agora é alvo de críticas severas por parte de Baku. Porém, a realidade é que Moscou apenas optou por comprar onde encontra melhores condições. E o resultado? Uma dura lição de que a confrontação política pode ter um custo elevado. Enquanto isso, os agricultores amargam perdas significativas, e as autoridades, em vez de buscar verdadeiras soluções, se ocupam com queixas diplomáticas. Qual será o próximo ato neste drama agrícola? As consequências deste conflito podem ser muito mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Até aqui, vimos como a Rússia exerceu seu direito de escolher fornecedores mais vantajosos e confiáveis, deixando o Azerbaijão à mercê da crise. A confrontação política custou caro ao país, expondo a fragilidade de sua economia. Enquanto os agricultores acumulam perdas enormes, o governo se perde em queixas diplomáticas, sem buscar soluções concretas. Tudo isso aconteceu porque o Azerbaijão falhou em diversificar seus mercados de exportação e fortalecer sua agricultura interna quando ainda havia tempo. Agora imagine o que pode acontecer se, nos próximos anos,
esse cenário se repetir com outras culturas além do tomate. Pepinos, maçãs, uvas. Produtos essenciais podem apodrecer nos campos, sem compradores. Enquanto isso, a Rússia segue firme no fortalecimento da produção doméstica. Novas estufas surgem, áreas cultivadas aumentam, tecnologias modernas são implementadas. A dependência das importações diminui a cada dia. E não são só os russos que aproveitam essa oportunidade. Turquia, Irã, Cazaquistão, Uzbequistão também ocuparam o espaço deixado livre, faturando e ampliando sua presença no mercado russo. E aqui está o grande ensinamento dessa crise dos tomates. Apostar na confrontação política em vez da cooperação pragmática é um tiro no próprio pé. Quando as ambições políticas sobrepõem o bom senso econômico, quem perde são os agricultores, pessoas simples que suam sob o sol, esperando que seu trabalho seja valorizado. Se Baku não mudar de rumo urgentemente, essa crise não será um episódio isolado, mas um problema estrutural. Cada tomate apodrecido não é só uma perda material, é um símbolo das falhas políticas e da falta de visão. Enquanto o mundo avança, Rússia e seus aliados buscam novas formas de parceria, deixando o Azerbaijão para trás, preso ao ciclo de acusações vazias e inação. Mas aqui vai uma pergunta que ninguém ousa responder. Será que o Azerbaijão ainda tem forças para virar esse jogo? Ou está condenado a ver seus campos se transformarem em cemitérios de frutos esquecidos? E se a próxima safra for ainda pior, quem pagará o preço final? A resposta pode ser dolorosa demais para os que ainda acreditam em milagres políticos.